Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maligi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom galerinha, a gente vai a gente está corrigindo o Enem de 2019, na primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 78, né? A questão 78 é uma questão de filosofia, tá certo? E é uma questão aí em relação a Kant, né? Immanuel Kant, o primeiro texto e o segundo relido aí pela Eurídice Fontella, né? Uma filósofa aí também, no caso, que releu aí, no caso, a obra de Kant, tá certo? Beleza, agora a gente vai para o texto 1. Olha só, o que o texto 1 vai descrever pra gente? A crítica da razão prática, né? Ele descreve o seguinte, olha só. Duas coisas enchem um ânimo de admiração e veneração, sempre crescentes. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Beleza, o segundo texto, o texto 2, né? Aqui no caso relido pelo Eurídice, ele descreve o seguinte: duas coisas admiro, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. E a questão, ela pergunta o seguinte pra gente, olha só. A releitura realizada pela poeta, ou seja, a segunda parte aí do texto, né? Inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Quais seriam aí, no caso, né? O que seria aí? A possibilidade de liberdade e obrigação da ação. B, a prioridade do juízo e importância da natureza. C, a necessidade da boa vontade e crítica da metafísica. D, prescindibilidade do empírico e autoridade da razão, ou interioridade da norma e fenomenalidade do mundo? Pause o vídeo, tentem fazer, vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Por quê? É importante primeiro a gente ter em mente, né, que a questão ela traz sobre Kant. Então, quais são as ideias, quais são os pensamentos aqui de Kant, né, de Immanuel Kant? Mesmo através do segundo texto relido, né, é isso que a questão quer trazer pra gente. Ela pergunta sobre a releitura realizada aí, no caso, pela poeta, né, que vai ser Eurídice, que vai inverter as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Quais seriam essas ideias do pensamento kantiano, né? Olha só, primeiramente é importante a gente entender sobre Kant, sobre as ideias dele, né? Para Kant aí, a moral, né, em relação aos textos, a moral para ele é baseada na racionalidade humana, ou seja, né, e as ações aí da moral vão ser frutos da análise fundamentada no imperativo categórico. Então, está relacionada à questão de imperativo categórico, né? E também, aqui no caso, vai ser um dispositivo, aqui no caso, a moral, que ela se realiza na subjetividade do indivíduo. Então, é importante a gente ter em mente as ideias em relação ao pensamento dele, tá certo? Olha só. E também vai existir um outro conceito aí para Kant, né? Um conceito importante, que é o quê? A impossibilidade do conhecimento pleno, ou seja, sobre o mundo, né? Essa impossibilidade desse conhecimento pleno aí em relação ao mundo, que vai se dar através do quê, né? Através das interações de fenômenos. Então, essa ideia também aí vai ser uma base de uma revolução copernicana, aqui no caso, de Kant. Então, é importante primeiro a gente ter a ideia aí de quais são os objetivos do pensamento de Kant para a gente poder tentar resolver a questão. Por isso que essa questão é um pouco complexa, né? Mas olha só, vamos tentar desmistificar aí em relação à questão. Beleza, por que aqui no caso vai ser letra E? Interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Se a gente for analisar, né, a questão primeiro em si, né, a gente já tem uma noção aí do pensamento de Kant. Vamos analisar aqui a questão. O que ambos os textos vão trazer pra gente? Mesma releitura do texto, qual é o objetivo dele? Olha só, duas coisas importantes que ele vai destacar. O primeiro, né? Duas coisas enchem o ânimo de admiração. Vamos analisar o primeiro texto. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes. Quais que seriam essas duas coisas para ele, né?
Olha só, o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Então a gente já sabe que o texto trata em uma questão em relação ao céu, né? E também sobre a lei. Ele traz questão sobre lei e moral. E o segundo texto, que é a releitura aqui no caso da Eurídice, ele vai trazer a mesma coisa também, né? A afirmação de duas coisas que ele admira, né? A dura lei, outra vez, falando sobre lei, sobre algo moral, olha só, né? Cobrindo-me e o céu estrelado dentro de mim. Repare que em ambos os textos ele vai trazer questão de moral e questão dentro de mim, em mim, tá certo? Então, olha só, por que no caso aqui vai ser a letra E? Vai ser uma interioridade, porque ele traz em ambos os textos, né, a palavra em mim, aqui no caso, esse objetivo da ideia, e uma norma, ele traz questões de leis, questão moral aqui no caso, entenderam? E também a fenomenalidade do mundo, ou seja, ele traz a questão do céu estrelado em ambos os textos, né? Então é importante a gente entender os pensamentos dele, as ideias dele e o que é o objetivo do texto, o que o texto vai descrever pra gente. Tá certo? Então, por isso aqui, nessa releitura aí que é da poeta, vai inverter as seguintes ideias centrais. Quais seriam as ideias centrais aí do pensamento dele? A questão de normas, né? Ele traz questões de leis e a questão também, ele traz a questão de fenômenos aí do mundo, né? Porque ele fala sobre o céu estrelado, né? Então, a ideia de Kant, ela está fundamentada nisso também, né? Através aí da impossibilidade do conhecimento pleno sobre o mundo, né? Então, ou seja, ele traz a questão de lei e a questão de interioridade. Ele traz, em ambos os textos, ele faz questão de destacar, né? Aqui no caso, em mim, a expressão em mim, olha só, o céu estrelado dentro de mim, né? O primeiro texto, a lei moral em mim, beleza? Então, por isso que no caso aqui vai ser a letra E, tá certo? Olha só, por que não são as outras? Possibilidade de liberdade e obrigação da ação. Possibilidade de liberdade e obrigação, aqui não é um texto que traz sobre possibilidade de liberdade, ele traz a questão também de leis, tá certo? Então, não é só possibilidade de liberdade e obrigação de uma ação. Apesar dele trazer a questão moral de leis, não é uma possibilidade de liberdade, porque se tem uma questão aí moral e de leis também, né, em relação ao pensamento dele. Então, por isso que não é a letra A, tá certo? Olha só, a prioridade do juízo e importância da natureza, a prioridade aqui no caso, não traz também em relação a isso, a prioridade do juízo e importância da natureza. É muito mais uma questão de interioridade. Por quê? Porque ele faz questão de destacar a palavra em mim, né? Sobre céu estrelado, sobre normas, mas ele traz a questão interior também, né? Esse pensamento aí em relação aos textos. Isso que os textos vão descrever pra gente, beleza? Olha só. Necessidade da boa vontade crítica da metafísica? Necessidade da boa vontade? Não, né? O texto não vai descrever isso pra gente também, né? Em relação à necessidade da boa vontade. Ele vai trazer pra gente uma questão sobre normas. É muito mais uma questão sobre normas, né? Apesar dele destacar o céu estrelado, uma questão aí de impossibilidade também de se ter o conhecimento pleno, né, sobre o mundo, aqui no caso o mundo interior também, né, através dessas questões de leis, beleza? Então por isso também que não vai ser necessidade da boa vontade e crítica da metafísica, e muito menos também prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. Aqui no caso não se trata de uma autoridade da razão, mesmo porque ele descreve, apesar dele descrever questões, né, de leis morais, né, lei moral em mim, aqui no caso a dura lei cobrindo-me, não é uma questão aí de autoridade da razão, e sim uma questão de interioridade da norma, ou seja, dentro de si, dentro do interior dele mesmo, né? Porque ele sempre vai trazer essa expressão, né? Dentro de mim aqui no caso, ele cita céu estrelado, ou seja, fenomenalidade aqui também em relação ao mundo, né? E essa questão aí de normas, né? Essa questão de lei, e ele faz questão de trazer essa questão aí, no caso de interioridade, tá certo? Por isso que vai ser a letra E. É importante a gente analisar os textos
para tentar descobrir qual o objetivo aí, né, da mensagem que ele quer passar, do pensamento que ele quer passar. E ambos os textos vão descrever isso, né? Então, por isso é importante também a gente ter ideia em mente quais são os pensamentos que ele defende, aqui no caso, os pensamentos que o Kant vai defender, né? Em relação aí também o imperativo categórico, né? É outro ponto importante também. E a base da Revolução Copernicana também, né? Então, é importante a gente ter em mente em quais objetivos os pensamentos dele estão fundamentados e o que a questão quer trazer para a gente. Aqui, no caso, ela vai trazer ambos os textos, mesmo através da releitura também. Ele traz a questão sobre lei, né, sobre o céu estrelado também, e sobre a interioridade, ou seja, ele faz questão de trazer aí em relação dentro de mim, né, a expressão em mim, dentro de mim. Então, ambos os textos vão trazer isso para a gente, tá certo? Bom, espero ter ajudado, espero que vocês tenham conseguido entender, né? Essa questão é complexa, né? Mas espero que vocês tenham conseguido entender aí por que, no caso, aí vai ser a letra E, né? Por que se trata de uma interioridade da norma, né? Em relação também à fenomenalidade aí do mundo, beleza? A questão vai direcionar aí pra gente, né? As ideias, o pensamento dele é afirmativo de ambos os textos. Por isso que é importante primeiro a gente analisar os textos, né? O que os textos querem passar pra gente, né? Qual é o objetivo deles, tá certo? E pra tentar entender aí em relação também, né, ao objetivo do autor, aqui no caso que é de Kant, né? Beleza? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento, né? Curtam, compartilhem aí, se inscrevam no canal e bons estudos para vocês. Não deixem de estudar aí, principalmente questões de filosofia, né? Os filósofos, o Enem gosta muito de cobrar questões de Kant em filosofia também, né? Na parte de humanas. Então é interessante vocês também estudarem um pouco sobre as ideias dele, né? Sobre os pensamentos dele, que vai ajudar bastante a acrescentar aí conhecimento para vocês, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Não se esqueçam aí, né, de se inscrever no canal, já disse. E bons conhecimentos para vocês aí. Não deixem de estudar. Vejo vocês nas próximas questões de humanas. E bons estudos para vocês, beleza?